Oi gente, boa noite, Aline Goldinho do canal da Aline. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre casamento e eu vou trazer aqui pra vocês algumas experiências do início do meu casamento, como que foi desafiado os primeiros 6 meses, né? O que a gente enfrentou aqui de desafio, pra gente compartilhar e cada um trazer aqui sua experiência. Lembrando que aqui não existe um passo a passo. O que deu certo pra mim não significa que vai dar certo pra vocês, até porque são pessoas diferentes. Mas eu quero trazer coisas que realmente deram certo, assim, que deu super certo pra mim, pro meu relacionamento, pro meu esposo, que tá sendo legal até hoje. Eu e o Jonathan, a gente era de BH e a gente veio pra Brasília. Então nós casamos no dia 7 de agosto de 2021. E no dia 18 de setembro de 2021, então assim, um mês e pouquinho, a gente veio pra Brasília. Então a gente casou, aguardou esse primeiro mês na casa dos pais do Jonathan e aí a gente mudou pra Brasília. Então a gente tava super feliz, né? Achando que era super tranquilo. Eu já tinha morado sozinha, então eu achei que eu tava, nossa, vai ser super tranquilo. E na verdade, não foi bem assim que aconteceu, né? A gente veio pra cá, foi muito legal, cheio de expectativas, apesar da saudade, choramos bastante na hora de despedir dos familiares. Mas eu coloquei na minha cabeça que ia ser um tempo muito bom, porque como ia estar só nós dois íamos ter que nos virar, estando longe, então a gente ia aprender junto. E a verdade é que foi isso mesmo, a gente aprendeu bastante junto. Algumas vezes quebrando a cabeça, mas analisando um todo, eu vejo que foi muito bom, sabe? E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, eu não estava trabalhando, tá? Eu tinha saído do meu serviço no início do ano, pegado o meu acerto, tudo que eu tinha direito para ajudar no casamento, né? A gente não casou com festa, nós casamos na igreja, mas aí tem tudo, né? Decoração, música, foto, enfim. É um custo muito alto, né? Quem faz esse tipo de coisa sabe que é muito alto. Então eu peguei meu dinheiro pra fazer isso, o Jonathan tava trabalhando e continuou trabalhando. E o Jonathan, ele era empreendedor. Então, pra quem é empreendedor, sabe, um mês você tem, no outro você não sabe o que vai acontecer, é muito incerto. Então, acho que foi isso que também pegou, né? Então, primeira dificuldade, anotem aí, dificuldade financeira. Isso é muito importante, porque faz muita diferença, né? O dinheiro, feliz infelizmente, mas tem que ser uma prioridade, porque você precisa comprar as coisas, você precisa pagar as coisas, enfim. Né? A gente chegou aqui, a gente tinha se preparado para um mês, mas a gente acha que é uma coisa e quando você vai ver é outra, né? Então a gente não tem casa própria, então tinha o aluguel, tinha alimentação. Quando eu morava com os meus pais, eu tinha plano de saúde. Então o Jonathan também colocou isso como uma prioridade, ter plano de saúde para nós dois, né? Porque se acontecesse qualquer coisa, a gente estava longe de casa, enfim, plano de saúde, água, luz, telefone, tudo aquilo que você já sabe que tem. E o primeiro mês, ok, a gente tinha se programado. Mas os demais meses foram vindo e a gente ficou sem grana. E as coisas foram apertando. E o Jonathan tentou resolver por ele mesmo. E aí eu vou contar pra vocês como que isso também prejudicou, porque não sei se na casa de vocês é assim, mas o meu marido no início, ele tinha muita dificuldade de conversar coisas importantes comigo. Coisas importantes o que, Aline? Principalmente sobre dinheiro. Porque quando você casa, gente, você tem que ser muito aberto com as coisas, sabe? O que tá acontecendo? A gente tá sem grana. Ai, agora? A gente não tinha esse papo. Tudo ele falava, eu vou resolver. E ele achava que ele tinha que resolver sozinho. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então isso também causou um pouco de estresse, porque ele ficava preocupado, eu ficava preocupada em vê-lo preocupado. E aí isso trouxe outras coisas. Enfim, a gente chegou aqui em setembro, outubro eu não tinha emprego, novembro eu não tinha emprego. Mas no final de novembro, pra honra e glória de Deus, eu consegui um emprego. E aí foi bom, porque eu comecei bem no finalzinho, dia 20 e poucos de novembro.
E aí eu tinha os benefícios, então eu poderia ajudar aqui na alimentação. E eu fiquei super feliz. O Jonathan também. E foi bom, as coisas foram melhorando aos poucos. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu ficava muito tempo fora de casa. Eu saía de casa, tipo, 7h30 da manhã e chegava em casa quase 9 da noite. Eram quase 12 horas. Porque tem um percurso, né? Então eu chegava e o Jonathan trabalhava em casa. Eu ficava muito cansada, exausta. E aí eu tinha que chegar, tinha que fazer uma comida, uma janta. E uma vez por semana, eu aprendi com a minha mãe que a gente dá faxina na casa, né? Então, durante a semana você passa o aspirador, passa um paninho, dá uma organizada, mas tem aquele dia que você vai tirar pra dar aquele faxinão. E eu tenho isso comigo e trouxe pro meu casamento. E assim foi. Então, chegava sexta-feira à noite, eu preferia limpar a casa na sexta-feira para não ter que fazer isso no sábado, porque eu trabalhava sábado também. Então minha rotina começou a ficar muito desgastante, eu fiquei estressada, eu chegava chorando, enfim, eu tava muito cansada. Daí eu falava com ele: amor, eu não tô dando conta, tá muito cansativo, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar. O que eu queria dizer com isso pra ele? Queria dizer: eu preciso da sua ajuda, mas ele não entendia. E aí, num dia dessas faxinas, ele não me ajudava na época. Eu tava muito cansada e eu comecei a chorar e comecei a ficar emburrada. E o bonito, quando eu ia faxinar a casa, sabe o que ele fazia? Pegava um livro, sentava no sofá e ia ler. E eu ficava limpando a casa, tipo a empregada, né? Assim que eu me sentia. E aí um dia eu explodi, falei: agora ele vai escutar. E comecei a falar com ele que não tava certo, que não era assim, que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não ia conseguir, e que se ele não me ajudasse, não ia dar certo e tal. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele me perguntou assim: amor, você precisa da minha ajuda? Aí eu falei: claro, eu vou ficar limpando e você vai ficar aí sentada? Ele falou: mas você nunca me pediu. E aí a gente foi entender, porque na casa dele, ele é o filho mais jovem, e a mãe dele e a irmã é bem mais velha, 20 anos mais velha. Então ele não fazia nada na casa dele, a mãe dele não colocava ele pra fazer nada. E pelo contrário, quando ela ia fazer as coisas, ela falava assim: sai da minha cozinha, pode deixar que aqui eu me resolvo. Então ela não deixava ele participar, então ele não sabia realmente ajudar. E aí a gente foi entender, e a partir daí ele começou a me ajudar. Então ele ainda tira poeira da casa toda, eu lavo o banheiro e passo pano. Então essa é a nossa rotina do dia da faxina, que nós mudamos também, porque sexta-feira ele falou que é o nosso dia, a gente tem que curtir, enfim. Às vezes sexta-feira ainda, né, agora eu tô mais flexível, que eu também, um erro meu, né, gente, ficava assim, ó, olhos tampados, ouvidos tampados, achava que os negócios tinham que ser do meu jeito, mas não é assim que funciona. Casamento é uma parceria, né? Da mesma forma que eu queria ajuda, ele também não gosta de limpar a casa na sexta-feira, ele quer curtir a sexta-feira comigo. Então a gente passou para outro dia, e sábado eu não gosto mais de limpar a casa, porque eu já faço... Porque sábado é meu dia, eu quero descansar, vou fazer minha unha, arrumar meu cabelo, enfim, cuidar de mim. E aí a gente começou, a gente alinhou, sentamos, conversamos, alinhamos o que ele ia me ajudar e o que eu queria ser ajudada, que dia que a gente podia fazer isso, e assim a gente vai moldando. E as coisas foram melhorando, né, aos poucos. Eu tava empregada, ele me ajudava, mas eu ainda tava muito cansada. E aí vem uma parte que eu gosto, que eu quero deixar aqui também, porque tudo, gente, é um ciclo, a rotina é um ciclo e tudo faz parte, que era a nossa rotina sexual. Como eu trabalhava muito, ficava muito fora de casa, a gente ia acabar de casar, então você pensa, ele queria todo dia, enfim. Eu não dava conta, eu tava exausta, né? Chegava o sábado, que eu ainda trabalhava na parte da manhã até de tarde. Quando eu chegava em casa, eu realmente queria descansar. E aí, na verdade, ele já ficava me esperando, né? Sábado era o dia da gente matar a saudade.
E assim, eu já ficava, nossa, meu Deus, vou chegar e tal, eu ainda tenho que ficar com meu marido, namorar e tudo. Não que isso era um fardo, mas é porque eu estava cansada. Então desregulou toda a rotina do casal. Então quando ele começou a me ajudar, as coisas pesaram menos, eu fiquei mais descansada, então foi ótimo, assim. Então eu quero deixar isso pra vocês, assim, que a experiência que eu tive. Primeiro, de tudo, assim, é a comunicação. Conversem sobre tudo. Eu já falei, acho que no primeiro vídeo, algum vídeo que eu já falei, gente, eu e Jonathan, a gente sempre conversou sobre tudo mesmo no nosso relacionamento. E aí quando a gente casou, a gente pensou que já ia ser tranquilo, mas não foi. Então assim, às vezes você acha que a pessoa sabe ou que a pessoa quer, mas não ache. Pergunte, converse, fale, exponha a sua opinião, ouça a opinião do outro também, para vocês chegarem num acordo e alinharem. Então, comunicação, eu botei aqui, ação. Depois que vocês conversarem, coloquem em prática o que vocês conversaram. Foi o que a gente fez. A gente conversou, eu desabafei nesse primeiro momento, chorei, depois a gente conversou, alinhamos e colocamos em ação. Vai funcionar assim? Vai funcionar assim? Ok, ótimo. E assim foi, né? Poderia combinar com ele assim, uma semana sou eu, uma semana você, como tem amigas minhas que fazem assim. E aí na semana do marido, o marido chama alguém pra limpar. Ok, poderia, só que a gente não tinha condições financeiras, então tinha que ser a gente mesmo. Então, comunicação, ação e parceria, porque no final das contas, os dois usufruem daquele momento. Então, por isso que realmente é importante estar alinhado. Casamento é conversa, pergunta como é que foi seu dia. Eu chego em casa, eu ainda trabalho fora, agora menos horas, mas eu chego em casa, a primeira coisa que o Jonathan me pergunta, amor, como que foi seu dia? Tem dia que eu falo, foi ótimo, tem dia que eu falo, nossa, hoje foi muito ruim. Tem dia que a partir dessa pequena pergunta eu faço um super desabafo. Tem dia que eu não quero conversar. E vice-versa, eu pergunto a ele, você, como é que foi? Ah, hoje foi correria, hoje foi produtivo, ele sempre me responde. E aqui eu tô falando da minha rotina, da minha experiência, lembrando que eu não tenho filhos, lembrando que o nosso casamento eu considero como um casamento saudável, onde a gente procura sempre estar melhorando. Então nós dois sempre conversamos sobre tudo, tá bom? Te espero no próximo vídeo, que eu tenho muita coisa legal pra contar pra vocês, pra compartilhar. E quero que vocês coloquem aqui também nos comentários um pouquinho de como que é a rotina de vocês. Um abraço, tchau, tchau!